a professora Camila Schiavo, que é a nossa coordenadora do curso de graduação em pedagogia. Ela não pode estar presente hoje, mas ela, na verdade, está presente sim. Aquele discurso lindo e maravilhoso foi ela que fez, viu? Aí eu só dei uma adaptada básica, mas o texto é dela, muito bem elaborado, né? Isso. Então, obrigado, Camila. Né, muito agradecido. É uma pena que ela não está aqui, mas temos um trabalho muito grande pela frente nesse novo curso de pedagogia, né? O curso de teologia. Vamos batalhar para que dê certo, começar agora no segundo semestre, né, chefe? O nosso diretor ali já deu os nossos diretores já deram um sinal de positivo ali, então vamos lá. Vamos ter que trabalhar bastante. Precisamos de apoio nessa divulgação, por favor. Isso a gente conta muito, mas muito mesmo. Esse sentimento que a gente recebe, que a gente vê, que cai a lágrima. Não tem educador que assiste aquilo, que não chora, tem que trocar de profissão. Não tem como, né? É impossível. Então, a gente precisa realmente desse sentimento, desse contato, porque o folder é um pedaço de papel, né? Mas o sentimento, o coração, a experiência, quem já viveu, quem não viveu, quer viver, e a gente precisa mostrar para eles que é importante, né? O curso de arte da professora Eunice está fazendo um sucesso tão grande. Empenho pessoal dela. Isso. Muito bem, professora, é isso daí. Queria agradecer também o pessoal que está nos assistindo lá em Belém, que eu estive ano passado dando aula lá, uma cidade que me recebeu com os braços abertos, uma coisa maravilhosa. O Rio de Janeiro, também dei aula lá. Ministro Emilson lá, né? Isso, lá em Melo Massa nós estivemos dando aula. São José do Rio Preto, Itabuna, Feira de Santana. Essa Feira de Santana e Itabuna eu ainda não conheço. De repente, um convite para dar aula lá, eu acho que seria muito legal, hein? Salvador. Né? Na verdade, assim, a gente está aberto para o Brasil inteiro. Né? São perspectivas que a gente tem agora online, certo? Então, todos os CAs, Jorei Centers, é só a gente entrar em contato, a gente faz a transmissão, não tem problema nenhum, não. Bom, depois de muita brincadeira séria, mas gostosa, né? Então, nós vamos dar continuidade às atividades de hoje. Então, agora eu vou chamar a professora Rita Laura, tá? Por favor. E a professora Vera, para uma prosa pedagógica, um olhar sensível às narrativas na formação de professores. Tá? Então, agora, por favor. Bom dia a todos. Quero agradecer muito esse convite. O tema dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo pedagógico, é um tema, para mim, muito caro. E eu estou um pouco sem ar porque eu subi a escada correndo. Bom, eu queria começar essa fala, né, o olhar sensível na formação do professor, pegando o filme que nós acabamos de ver e iniciando pela questão de que, quando nós falamos em educação, importa muito mais aquilo que cala do que o que se fala. Né? Então, esse espaço, a educação, como este lugar, como este espaço, como este algo que acontece entre os seres humanos, um espaço de significação, um espaço de descoberta ou redescoberta daquilo que nós já trazemos, que nós já somos em essência. Né? Trazer à luz, né? Transformar este potencial,
esta essência em algo que se mostra no mundo. E, ao fazer isso, me constitui enquanto indivíduo, enquanto ser. Quando a gente pensa na palavra educação, etimologicamente, é uma palavra que vem do latim ex dulcere, né, que literalmente significa guiar para fora, e que muitas vezes se entende este guiar para fora como um preparar para o mundo. E aí eu sempre me pergunto, bom, se prepara para o mundo, onde é que está o indivíduo antes desta preparação? Não é? Entendo que esta palavra, na sua origem etimológica, significa muito mais um estar junto, não é? Porque quando você fala em guiar, quem guia está próximo. E o curioso desta jornada é que professor e aluno caminham por um mundo em que, em princípio, o professor conhece. Ou seja, ele já percorreu aquele caminho inúmeras vezes. Todavia, o aluno, em princípio, está vendo essa paisagem pela primeira vez. E, ao se encontrar com esta paisagem pela primeira vez, os olhos abertos desses alunos, né, deste aluno, os sentidos abertos deste aluno, chamam a atenção do professor para detalhes do caminho que talvez o professor não tenha visto, ou talvez pelo cotidiano, pelas tarefas do dia a dia, tenha temporariamente se esquecido. Então, é nesse percurso do aluno, neste sempre novo caminhar, que existe a possibilidade do professor aprender. Né? Nós falamos muito em ensino-aprendizagem. Ensino-aprendizagem, esse binômio. Eu não gosto muito do ensino-aprendizagem, é uma posição minha particular. Eu prefiro ensinar a aprender. Eu prefiro a versão ação do que o ensino e aprendizagem, que me parece, que me aponta para esse substantivo, coisificação, não é? E é um acontecimento que está presente na nossa vida o tempo todo. Não é? Hoje, boa parte daquilo que chamamos educação ocorre dentro de um espaço específico, dedicado, preparado para o desenvolvimento, hoje pela legislação de habilidades e competências, na legislação anterior por outras questões, mas, de qualquer forma, a educação é algo que está na vida. Né? Não é algo que prepara para a vida, mas é algo que está presente no nosso dia a dia o tempo todo. Pegando a frase lá do Guimarães, não é o ponto de partida, não é o ponto de chegada, mas é essa trajetória, é esse processo de vida, é esse caminhar, é ali que está a educação. Não como algo, mas como um fenômeno que acontece na relação com o outro, com o mundo, nesse espaço em que é possível, a cada momento, a cada passo desse caminho, significar, dar sentido à jornada. Quando eu estava fazendo psicologia, no último ano, caiu em minhas mãos, agora não me lembro como, mas caiu em minhas mãos um texto de uma professora de filosofia da PUC, que foi minha colega lá na instituição,
Ela se chama Dulcimara Critelli, e ela foi uma das tradutoras de um dos livros do Heidegger, junto com o professor Solomon, que é o introdutor oficial do Heidegger, da filosofia heideggeriana no Brasil. E ela, nesse livro que se chama Todos Nós, Ninguém, tem um capítulo que ela escreve, cujo título é Como Recuperar a Educação. Esse livro foi escrito no final da década de 70, no final da década de 70, né? Como recuperar a educação. E esse texto, quando caiu nas minhas mãos, ao ler, provocou em mim uma verdadeira revolução. Porque me trouxe essa perspectiva de que, em primeiro lugar, todos nós temos uma essência comum. Isso é algo que nós aprendemos, né? Nós aprendemos nos nossos cursos, nós temos aula de filosofia, estudamos os filósofos e suas teorias, mas em que momento toda esta informação se torna formação? Né? Ou seja, em que momento tudo aquilo que nós recebemos do mundo é por nós apropriado e se torna nosso também. Esse texto, ele é um texto bastante interessante porque traz esta perspectiva da cultura e de todas as instituições que existem nas sociedades enquanto instituições do ninguém, ou seja, instituições que pertencem a todos nós, são instituições do agente. Né? A gente vai para a escola, a gente paga imposto, a gente toma o ônibus, não é? Mas não pertence a nenhum de nós. Como que nós, seres que possuem uma essência comum, né, essência humana comum, conseguimos imprimir a nossa marca no mundo? Tornar aquilo que é de todos nós e que, portanto, é de ninguém, em algo que seja próprio. Né? Como a gente sai da impropriedade para a propriedade? A professora apresentou uma série de textos, poemas, não é? É um exemplo maravilhoso disso. As palavras, o nosso idioma, é algo de todos nós. No entanto, a combinação dessas palavras, criando imagens que não estão postas, né, daquela forma no mundo e que nos permite vislumbrar novas possibilidades de ser daquela coisa da qual o poeta fala. Isso traz a marca, né? Isso traz o caráter da propriedade. A arte, nesse sentido, é um caminho poderoso. E a arte aqui, né, a gente precisa também conversar um pouquinho com a etimologia da palavra arte, né? E se nós pensarmos, né, a palavra arte, ela tem duas raízes, uma grega, uma latina, que depois, ao longo dos séculos, acabaram se mesclando, né? Então, arte, no sentido grego, como tekne, né? A mesma tekne desse microfone. Né? Tekne, fazer, o fazer. Né? E a arte, no sentido latino, ars, que é a qualidade do fazer, a habilidade do fazer. Ainda no sentido grego, a palavra tekne, arte, para significar arte, esta arte da qual nós estamos hoje aqui também discutindo,
ela se junta a uma outra palavra, que é a poiesis. E a poiesis é o fazer criativo. Então, a arte como um fazer criativo. Portanto, a porta que se abre para nós para tornar aquilo que é da gente em algo próprio. É curioso que, quando nós pensamos na nossa escola, e aqui também valeria uma reflexão sobre a raiz etimológica da palavra, né? Escolher, né? Grego, que significa o tempo, não o espaço. Olha que coisa, não é? O tempo que se usa numa atividade que nos leva a refletir sobre ideias, a nos construir. E, portanto, está ligada ao prazer e ao lazer, né? Que também, no sentido etimológico, não é? É aquilo que nos é permitido. Ou seja, então, escolher é o tempo que nós temos para as coisas permitidas, ou seja, para aquilo que nós temos vontade de fazer, no sentido de nos tornar plenos, né? De nos desenvolver. Curioso é que, quando se fala de arte, é preciso que a gente se lembre que, quando nascemos, o que nós trazemos já como ferramentas de comunicação com o mundo são as sementes de todas as habilidades chamadas artísticas. Nós temos o som, nós temos o movimento. A criança, muito antes de aprender a palavra, ela se comunica, e se comunica por intermédio destas sementes daquilo que, posteriormente, se desenvolvido adequadamente, vai dar a possibilidade desta criança criar artisticamente no mundo. O Piaget tem uma fala muito interessante numa revista. Esse texto foi publicado numa revista francesa, e ele diz assim: que curioso, muito curioso. Por que será que, em termos do desenvolvimento, até mais ou menos 5, 6 anos, o desenvolvimento das habilidades artísticas e o desenvolvimento das habilidades intelectuais caminham paralelamente? Todavia, por volta desta idade, algo acontece na vida da criança e o desenvolvimento intelectual segue, montanha acima, e o desenvolvimento das habilidades artísticas para naquele ponto. Se eu pedir para que vocês desenhem, tirando os artistas, hein? Tirando os artistas, que tem uma técnica, enfim. Mas se eu pedir para vocês desenharem uma casa ou uma pessoa, é muito provável que o desenho desta figura humana seja um desenho de uma criança de 6 anos. Não é? E isso é muito significativo, é extremamente significativo. O livro lá, O Pequeno Príncipe, logo no início, tem uma passagem maravilhosa em que o príncipe pede para o aviador desenhar. E o aviador se recusa. E o príncipe insiste, 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 até que o aviador diz: eu desisti de ser desenhista aos 6 anos de idade. Não é? E aí ele desenha para o príncipe o que ele havia desenhado aos 6 anos de idade, momento em que ele desiste de continuar nesse caminho, que é aquele famoso, né, desenho que os adultos olham e dizem: é um chapéu.
né? E isso vai frustrando este aviador menino, né? Vai frustrando, e ele insiste com os adultos até que os adultos dizem para ele: menino, para, agora é hora de coisa séria, agora é hora de aprender geografia, de aprender gramática, enfim. Por quê? Por quê? Que a educação formal é vista como algo que nos separa da totalidade do nosso ser. Quando a gente pensa na origem etimológica da palavra escola, ela deveria ser um lugar de extremo prazer para o indivíduo, porque ele é o espaço, né, na verdade é o tempo e não o espaço, né, para você se desenvolver. E é fantástico, porque ele faz o desenho para o menino, né, para o príncipe diz: é uma cobra que engoliu um elefante. Não é? E isso é mágico. Né? É isso. E é por conta disso que o aviador desenha uma caixa. E o príncipe fica feliz porque o carneirinho está dentro da caixa. Né? Então, a imaginação infantil, né, que vem se desenvolvendo, né, primeiro numa recepção, numa captura do mundo, e depois, com o amadurecimento, aí a capacidade de simbolização, que vai permitindo a imaginação criativa, vai permitindo que esta criança, que o olhar desta criança enxergue possibilidades outras de ser das coisas do mundo, vê-se, num determinado momento, brecado pela realidade do mundo. Que realidade é essa? É a realidade do ninguém. É a realidade do agente. Né? A gente sabe que isso aqui são óculos. Não é outra coisa, são óculos. Para a criança isso pode ser N coisas. Né? Mas, num determinado momento, o adulto diz óculos e ponto. Mas, lá na frente, se por uma teimosia deste ser, ele escolher aprender arte, ele vai poder, de novo, apresentar esses óculos de um outro modo. E o mais curioso é que todos nós, adultos, vamos sentir um prazer imenso de nos encontrar com esses óculos que não são óculos, mas que podem ser outra coisa. Então, assim, pensar no olhar sensível, na formação do professor, é, antes de mais nada, abrir espaço para a sensibilização. A professora falou do amor, né? O amor que vem deste cuidar, do estar sensível ao mundo, cuidar desse mundo. Cuidar desse mundo é cuidar de si próprio. Né? É se construir, passo a passo. Bom, eu vou passar para a professora, porque depois nós vamos bater papo, não é isso? Eu falo muito, gente. Bom dia, eu acho que ainda é bom dia. Bom dia a todos. O que falar depois dessas duas falas, né? É redundante, mas é verdadeiro. E à medida que eu assistia a primeira fala da professora Leni e agora da professora Vera, uma pergunta não se cala dentro de mim. Então, como formar um professor diante dessas duas propostas, né, que são complementares do meu ponto de vista? E eu estou dentro de uma faculdade, na qualidade de consultora, mas, acima de tudo, de professora. E num projeto que eu acredito, porque eu vejo nesse projeto da Faculdade Messiânica essa possibilidade de formação.
E eu sei que os amigos que estão assistindo em Feira de Santana, São José do Rio Preto, onde eu já estive o ano passado, em Manaus, não é? Belém. E onde mais? Rio de Janeiro, Itabuna, São José do Rio Preto. Como eu queria que vocês também estivessem aqui e participassem desse processo de criação dessa faculdade. E eu não posso me furtar de dizer que nós temos um mentor, e esse mentor é Meixo Sama, em que pensa essa educação integral do ser humano, né? E eu, além de ser uma professora, eu sou ministra da igreja, e eu jamais negarei esse fato, né? E eu tenho uma coisa, sabe, professora? Eu não sou nada acadêmica, sabe? E eu não sei preparar falas. Então, assim, a pergunta, todos os dias eu acordo assim, o que é que eu vou aprender hoje? Nos meus altos dos meus 57 anos, eu fico perguntando o que eu vou aprender hoje. E hoje, quando eu acordei no hotel aqui bem próximo, nessa rua, eu pensei assim, o que é que eu vou aprender hoje? Porque eu fico muito incomodada quando eu vejo que alguém se formou e diz, já sei de tudo. Né? E hoje eu aprendi demais, demais. Eu espero que todos vocês também tenham aprendido. Viu? Por isso que eu acho que eu gosto muito de Guimarães Rosa, viu? E que ele fala que caminho se faz ao andar, por isso que ele dá importância à travessia. Porque se eu achar que eu já cheguei, eu vou morrer, né? Eu quero estar bem viva ainda, sabe? Então, para mim, formar professores é essa travessia. Sabe, não é nem um ponto de chegada. Engraçado que na minha tese de doutorado, as minhas considerações finais, antigamente chamada de conclusão, é travessia. O nome, a última parte da minha tese. E ela tem um propósito. A minha última frase é uma pergunta. Ou seja, está completamente inacabado esse trabalho. Né? Então, eu quero permanecer assim. E eu vejo, como professora de uma universidade federal, universidade pública, que eu não tinha, quando eu iniciei minha carreira, esse espaço de colocar uma pergunta final no final de cada aula. Eu não termino com afirmação, eu termino com uma pergunta. E aí, muitas vezes, meus colegas acadêmicos, todos muito titulados, sabe, falavam assim... E você não vai levar papel, livros, né? Graças a Deus que hoje tem internet, sabe, minha gente? Eu não levo papel nenhum, eu estou com esse papelzinho anotando o que eu aprendi, não o que eu vou ensinar, que eu não ensino nada a ninguém. Então, eu falava assim, mas na hora que eu fechar a porta, eu sou soberana lá dentro. Então, até se a presidente Dilma quiser entrar, ela vai ter que bater e pedir licença. Então, eu vou fazer minha pequena revolução. E há 27 anos que eu tento fazer nessa pequena revolução. E se vocês me permitem, eu segurei bastante, porque eu já conheci esse filme, viu, professora? E esse filme mexe particularmente muito com o meu ser, porque, se vocês me permitem, eu gostaria de dizer publicamente que eu sou disléxica. Né? E eu sou uma disléxica nordestina, não sei nem pronunciar direito a palavra. E se eu estou sentada aqui hoje, é porque um dia uma professora na Universidade de Brasília, em 1979, chegou perto de mim e disse assim, terminou a aula, e eu acho que isso é muito bom, eu aprendi a fazer isso, a minha aula continua nos corredores, sabe? Eu acho que eu dou mais aula nos corredores do que propriamente dentro de sala de aula, que é horrível. Não sei quem inventou escola cinza com cadeiras enfileiradas. Não é nada prazeroso, né, professora? É horrível. Então, ela continuou, botou a mão no meu braço. O nome dela, deixa eu dar o crédito, é Rosa Albanese, minha professora de Psicologia Escolar e Educacional da UNB. Eu já fazia psicologia. E ela falou assim, você topa conversar comigo depois da aula? Eu falei, topo. Aí disse, então vamos lá na minha sala. E ela falou assim, Rita Laura, eu tenho uma suspeita de que você tem uma dificuldade. Eu falei assim, já fiquei preocupada, eu tenho uma doença, né? Aí eu falei assim, mas que dificuldade? Aí ela falou assim, olha a data, 1979.
Naquele tempo não tinha CID ainda para toque, nem síndrome do pânico. Tinha outras coisas, né? Tinha outros nomes, para a mesma coisa. Aí eu falei, meu Deus, qual será meu CID? Né? Meu CID é porque se eu tenho uma dificuldade, um transtorno, né? Ela disse, você topa ser avaliada? Eu disse, topo. E eu sou uma dislexa de diagnóstico, sabe? Mas ela me deu o diagnóstico e a solução, porque a maioria das vezes, e eu vi pelas perguntas feitas anteriormente, de que se dá o diagnóstico, mas não se dá a solução. E a solução foi a via das artes, embora eu não seja nada artística, de jeito nenhum, não sei nem pintar nem bordar, mas gosto de bordar e pinto, né? E aí eu achei muito interessante, porque eu fiz um retrocesso, e se vocês me derem 5 minutos, eu vou contar esse retrocesso. Eu nasci entre a Cana e o sertão de Alagoas. E minha primeira escola foi uma escola de pau a pique, que tinha uma professora, Dona Aparecida, que era absolutamente desprovida de título, mas que tinha muita sabedoria. Ela me ensinou assim, A de Arubu, I de igreja, foi assim mesmo, de seu Ed, O de ovo e U de uva. Uva eu vim conhecer com 12 anos. Seu Ed era meu pai, cujo nome é Edson. E o A de Arubu é o urubu, né? E todo dia tinha 2 carteiras nessa escola. 2 carteiras. Você lembra daquelas? Eu sou velha, viu, gente? Sou do século passado. Ela 2 carteiras que 2 pessoas sentavam. Como não era poucas carteiras, sentava 4. Eu era magrinha, não era gordinha, não. 4. E essa pessoa, todo dia, Dona Aparecida falava assim, vocês têm que estudar para ser gente. Vocês já ouviram essa frase? Aí eu dizia, quer dizer que eu não sou gente ainda, né? Sabe? Então, vocês têm que estudar para ser gente. E não falte, porque se vocês faltarem, eu não recebo o meu salário. Falava também, não gastem o caderno, porque se vocês gastarem, não tem outro caderno. Então, a gente não podia escrever além do que ela mandava. Mas ela tinha um amor tão grande por aquela casa de pau a pique, e esse amor ela passou para nós. Só que eu achava que eu tinha um predestino. Eu era fadada a casar, ter 10 filhos ou 9, né, assim, e nunca estudar. Eu não ia ser gente, né? Aí eu falei assim, aí em seguida quando eu fui para o vilarejo, isso é zona rural, viu, minha gente? Um povoado chamado Roçadinho, hoje é um povoado, lá no interior de Alagoas, próximo da cidade que eu sou registrada, que é Ibateguara. Então, quando eu fui para Ibateguara, que eu entrei na escola, que eu vi a primeira vez escola, né? Um templo sagrado do saber com bandeira do Brasil, sabe aquela coisa? Que eu peguei num livro e eu disse, agora eu vou ser gente. Mas eu sabia que minha vida não seria muito longa, porque eu sou filha de um caminhoneiro que já mudei 48 cidades diferentes. Mas, olha, um esclarecimento. Dessas 48 cidades que eu vi, você vê como eram intensas as mudanças na minha infância. Eu fiquei 17 anos em Brasília e estou há 21 em Minas. Então, a maioria dessas mudanças foi na minha infância e adolescência. Então, mudava 3 vezes, 4 vezes em um ano. Então, a escola era para mim, eu ia conhecer as pessoas, mudava. Eu ia conhecer as pessoas, mudava. Eu não ia me tornar gente nunca. Aí eu falei assim, então eu acho que eu vou estudar, independente do meu pai mudar ou não. E eu tinha grandes limitações, só que eu não sabia o nome dessas limitações. Por exemplo, reproduzir o parágrafo inteiro. Lembra que as professoras que eu pedia decoreba? E no meio desses parágrafos eu engolia palavras, frases e até o parágrafo inteiro. E eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou ser gente na vida, mas eu vou persistir, porque eu tenho como característica de personalidade, quer dizer, eu descobri isso já velha, né? Que eu sou persistente. E eu persisti até que com 15 anos eu vim para São Paulo, e todo nordestino mora um dia em São Paulo, né? Porque para também se tornar gente. E estudei pela primeira vez em inglês. E eu sofri muito bullying num bairro aqui chamado Casa Verde,
porque a professora de inglês pedia para eu falar alto. Tu já pensou nordestino falando inglês? E eu engoli algumas sílabas, sabe? Então, eu fui taxada de que nunca passaria da 8ª série. Então, eu dizia, então eu não vou ser gente mesmo. Mas algo dentro de mim desafiava e dizia, vou continuar. Aí vocês devem perguntar, então, mas que chaminha era essa que mantinha ela acesa? Era sempre um professor. Eu sempre tinha um professor para seguir de exemplo. Aonde quer que eu estivesse, tinha um professor. E foram vários. Maravilhosos. Também tinha professores que eu não queria reproduzir a prática. E aí, depois que eu saí de São Paulo, fui para João Pessoa, onde eu fiz meu ensino médio e fiz meu vestibular na Universidade Federal da Paraíba. E que eu senti que eu não era... Começava a ser gente. Eu passei no vestibular. Então, eu pensei assim, se eu, naquele momento, era muito carente, né, de professores titulados e coisas, e sempre recebendo influência de uma tia que morava em Brasília, dizia, vamos para um grande centro. E eu fui para a UNB, fiz vestibular, tive aproveitamento de matérias, e foi aí que eu conheci essa professora e tive o diagnóstico de dislexia. Então, ela me mostrou que meu lapso era justamente na escrita, ou na palavra, mas que eu tentasse... Olha que coisa, você acabou de falar essa frase. Todas as vezes que você for falar, você primeiro mentalize a imagem do que você vai falar. E naquele momento, eu tinha 22 anos, consegui falar pela primeira vez a palavra fósforo. Eu falava fosco. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu falava helicóptero. Eu não falava helicóptero, porque até hoje, para falar helicóptero, eu tenho que trazer para a minha cabeça a imagem de um helicóptero. Eu tenho que lembrar do fósforo para dizer. E ela me disse uma coisa que eu levo para a minha vida inteira. Ela dizia, se a sua limitação está na escrita, fale. Fale. E eu dizia, porque eu queria ser professora, olha que coisa. Eu dizia, mas como eu vou falar se eu tenho essa limitação? Ela dizia assim, olhe, nesse momento você vai ter um encontro de pessoas. Então você vai se anunciar enquanto pessoa para outras pessoas que serão seus alunos. E diga para eles, eu tenho dislexia. E quando eu fiz isso, a ponte diminuiu de tamanho, sabe? Então, aí eu falei, então eu quero ser uma professora universitária para formar professores. E eu faço isso há 32 anos. Sabe? Para dizer assim, muito mais importante do que você decorar um texto, você fale. E o nosso tema é justamente as narrativas. Dê sentido àquilo que você está falando. E isso é Paulo Freire, viva! Sabe, se nós tivermos uma escola que promova isso, e isso tem um nome acadêmico, né? O nome científico é socialização profissional, né? Se a gente tiver esses espaços, se as escolas públicas promoverem nos seus recreios, como é que chama? Recreio? Intervalo? Intervalo, né? Dê o nome que quiser. O encontro de professores, para cada um compartilhar suas experiências. Hoje eu vejo os grandes congressos, eles têm relatos de pesquisa, comunicação, relatos de experiência. Então, se a gente tiver esse espaço de dizer, olha, eu fiz uma aula como aquele professor fez, sabe? E deu certo. Tenta fazer na sua sala. Porque o que eu fiz? Eu fui estudar justamente as políticas públicas para ver se eu achava uma brecha. E achei. A brecha é a sala de aula. É esse tempo, não esse espaço. De dizer assim, eu posso fazer uma pequena revolução. Não é revolução de mão armada, pelo contrário, é revolução da palavra. Eu posso formar pessoas na medida em que eu me coloco como pessoa. Isso é Carl Rogers. Então, é um encontro, educação, nada mais é, no meu modesto, infinitamente pequeno, na minha pequena concepção, é um encontro de pessoas, num determinado tempo, que necessariamente tem que ser dentro da escola. Eu dou uma disciplina, políticas públicas, que é muito chata.
Aí sabe o que eu faço? Nossa aula é um encontro em forma de prosa pedagógica, regada a pão de queijo, broa, café, suco. A gente faz uma roda e discute os temas. E eu aprendi isso dando psicologia da criatividade. Quando eu dou aula de criatividade, eu trago pessoas consideradas mundialmente como criativas. E aí, vou dar um exemplo. Frida Kahlo. Eu considero a Frida Kahlo muito criativa. Então você apresenta ela para nós? Apresento. Mas você vai apresentar assim. As características de personalidade, o processo criativo, o produto criativo, mas a vida dela. Do que ela gostava, o que ela não gostava. Inclusive a comida. Então, o nosso debate é regado à comida. Gente, a gente come tudo. Eu como tudo que Salvador Dalí gostava. Sabe? É ótimo. Monet gostava. Mozart gostava. Preste atenção. A gente conta a história das pessoas pela comida também. Lembra que a senhora falou agora há pouco que escola é um lugar de prazer? E tem coisa que dá mais prazer do que comida, em todos os sentidos. Então, a gente também pode fazer isso. Olha como foi agradável. Ali no final, na hora do intervalo, que não é intervalo coisa nenhuma, que parece que a gente dá um lápis, não desliga, né, um aparelhinho aqui. Não, continuou, os contatos foram feitos, sabe, trocas de figurinhas. Eu sempre acho que o melhor de um congresso, de um encontro científico, é a hora do social. É a hora que a gente come e conversa com as pessoas que a gente quer conversar. Então, vamos transformar isso. E eu gostaria de, mais uma vez, dar um exemplo de um filme. Para que vocês, se vocês não viram, vejam. Se viram, revejam. Que é Escritores da Liberdade. Esse filme, essa professora que chega... Você já assistiu, professora? Não? Assista. Não, é com aquela menina que fez Menina de Ouro, aquela que recebeu... Sim. Eu não lembro o nome da atriz, eu sou péssima. Nem porque eu não me atrevo a falar o nome dela, porque a minha língua não dobra. Eu sei que é uma história de... Não vou contar, para não perder o segredo. Mas é assim, é uma história de uma professora que vai para uma aula cheia de alunos, com tempo limitado, e ela transforma a vida dessas pessoas. Na hora que ela tira eles da dimensão de um número e coloca eles na dimensão de pessoa. Então, é um filme que, para mim, eu acho muito engraçado, porque eu faço questão absoluta de todos os semestres dar aula numa licenciatura. Eu dou aula na psicologia, no mestrado, tudo, mas vou na licenciatura para ter esse contato com os professores. Então, às vezes, os meninos da matemática, da física, da química, que acham que o conhecimento da área é mais importante do que isso, eles terminam mudando quando assistem a esse filme. Então, é um belo exemplo. E outro que eu adoro é o Sorriso de Mona Lisa, com a Julia Roberts. Então, é a hora que você usa a arte como um veículo fundamental para a construção da aprendizagem. Sabe? Eu não sei pintar como aquele professor fez, sabe? Mas eu fico pensando assim, outros sabem, então eu vou pedir emprestado, não é? Então, eu gostaria que nós pensássemos nisso. Eu posso fazer uma pequena revolução. O Brasil é um país que tem como características a implantação de políticas públicas de um modo completamente despreparado. Me desculpa eu ser franca desse jeito. Eu chamo a isso de descompasso das políticas públicas. E vou dar um exemplo. Recentemente houve uma lei, uma resolução, que obriga todas as licenciaturas a terem libras. Certo? E quem vai dar libras? Vocês já pensaram nisso? A minha universidade tem uma série de vagas em aberto, sem ter candidatos para preencher, porque não tem especialistas em libras. Então, como é que eu proponho uma política sem estar preparado para ela? E a mais importante de todos os compassos das políticas públicas é justamente o que diz respeito à formação do professor. Em 96, quando saiu a última LDB, foi anunciado que toda escola de educação básica deveria ter o professor com, no mínimo, uma graduação. Vocês sabem quantos professores nós temos sem graduação no país? Mais de 700 mil professores. E São Paulo está incluído, viu? Não pense que vocês estão numa metrópole e aqui é diferente.
Então, por isso que eu acho que a gente tem como objetivo, deve ter como objetivo, formar bem esse professor. Sabe? Revejam suas práticas. Eu falo assim, eu não tenho receita nenhuma, a não ser que considere a pessoa que está na sua frente. Ela é muito mais importante do que o conteúdo que você vai dar. Hoje os jovens têm muito mais acesso às informações do que quando eu tinha na minha juventude. Então, o que eu vou fazer com ele é que ele tenha prazer em descobrir, em conhecer. Porque está aí o conhecimento. Não é verdade? Então, quando eu participei da elaboração do projeto de pedagogia daqui da faculdade, toda hora, junto com a outra consultora, que era a Fernanda, e depois com a Camila, com esse tal, eu dizia, não vamos fazer mais um curso. Vamos fazer um curso que tenha esse tempo para as narrativas, sabe? Para as reflexões, para as provocações. Porque eu, com relação à educação brasileira, eu só tenho suspeitas e apostas. Eu não tenho certeza nenhuma. Não é verdade? Então, vamos pensar nisso. E aí vinha uma pergunta. Às vezes a Fernanda me provocava, dizia assim, professora, o curso está lindo, mas agora vamos ter que submeter ao MEC. E tiramos nota 5, que é a nota máxima. O curso agora vai começar. E eu estou, olha, super esperançosa. Como nós também agora fizemos um projeto junto com o professor Cláudio, dessa pós-graduação em educação, com ênfase na formação do professor, que é para fazer isso. Onde o texto não vai ser mais importante do que as histórias de vida, sabe? Isso que a gente quer fazer. Então, eu convido a todos para conhecer esse projeto. E, no Fora de São Paulo, a gente pode ir também, né, não, professor? Vamos tentar levar isso. E nesse momento, eu acho que a gente vai ser bem, mas bem altruísta, espiritualista, conforme Meixo Sama nos ensinou. Que é, se você quer ser feliz, tem que fazer-se feliz seu semelhante. E eu acho que se a gente recebe dos pais a responsabilidade de cuidar dos filhos, durante um tempo que é no mínimo 4 horas, esse tempo tem que ser de felicidade, não de infelicidade. Eu agradeço a todos, desculpa a minha modesta contribuição, mas o que eu ia falar depois de tanta coisa linda, né? Então, vamos formar um professor para fazer essas coisas lindas, tá bom? Muito obrigada a todos. O filme que fala da professora chama Escritor. Olha lá a minha dislexia, tá vendo? Mas vocês compreendem, não compreendem? Chama-se Escritores da Liberdade, tá bom? E trata de descompasso de políticas públicas, de bullying, de violência na escola, de pessoas que eram marginalizadas do sistema. Trata de muita coisa. Mas a nobreza da professora é espetacular. Observem o colar de pérola que ela usa. Oi. Isso, eu não vou falar esse nome, não. É muito desaforo. Isso mesmo, isso mesmo. Valéria de Belém. Professora Rita, parabéns pela sua fala. Acho que a senhora deu uma excelente dica de como trabalhar com DEPAC, com criança que tem DEPAC, esta ideia da visualização anterior à expressão da palavra. Muito obrigada. Está vendo como a gente consegue costurar as coisas, né? Alguém tem pergunta aqui, pessoalmente? Não tenho bem uma pergunta. Pode, vai. Eu não tenho bem uma pergunta, mas como eu também, antes de ser formado em ciência da religião, eu estudei letras. E dentre letras, ele é muito rico em literaturas, não é? Perdão. Em literaturas, e junto com minha esposa estudamos o Fantástico, em Allan Poe e Murilo Rubião. Então, o Fantástico ele não acontece, é um tipo de prosa em que se realiza o mundo dos sonhos, e seja eles
escritores brasileiros, a gente pode intermediar junto até com um fantástico de ingleses. E isso, para mim, eu acho que essa arte ela também pode ser feita por meio não só do desenho, mas por meio das escrituras, do desenvolvimento das nossas ideias em relação à promoção mesmo de formação de escritores, igual trabalhou a Hilary Swank, é isso? E ela faz esse debate em relação aos alunos, como tirar ele daquele nível de socialização e poder manter junto com a sociedade até chegar na universidade. Eu acho isso um ponto essencial. Era essa minha contribuição para poder focar mais ou menos o que o dia a dia de nós podemos encontrar. Tá, era só um adendo. Obrigado. Eu sou professor Melanie, de Belém do Pará, professora do AE, da Sala de Recurso Multifuncional. Recebo convites para dar aula em nível superior, mas fico adiando porque tenho dificuldade em falar em público. E isso me angustia, pois vejo professor que não sabem lidar com crianças deficientes e com dificuldades de aprendizagem, e que eu posso passar minhas experiências para eles. Que estratégias eu posso utilizar para quebrar essa dificuldade? Assim, quando a gente... É lógico, existe sempre uma grande ansiedade por parte do professor em ter um caminho, uma técnica que possa servir de suporte para a resolução de um problema. Mas, quando nós pensamos, de novo, nessa questão da relação, nem toda técnica vai poder ser utilizada para todas as pessoas. Então, assim, se conselho não se dá, né? Não tem isso. Mas, de qualquer forma, o mais importante é saber quem é este ser que está diante de você, quais são as necessidades realmente que ele apresenta, e não em função de um rótulo de diagnóstico que eventualmente ele possa ter. Né? Porque o rótulo, ele designa, é um chapéu, é um grande guarda-chuva, ele designa uma série de questões, mas cada um apresenta de uma forma muito própria e particular. E aí a narrativa, essa história de vida, ela vai falar muito mais forte sobre apontar os caminhos que eventualmente podem ser utilizados por você. Não tem receita, não tem fórmula, não tem uma técnica que possa ser aplicada indiscriminadamente em todas as situações. Deixa eu só complementar uma coisa. Eu coordeno um curso na minha universidade à distância que tem quase 1000 alunos, inclusive aqui no estado de São Paulo. São 27 polos, que é o curso de pedagogia. Então, tem o recurso das videoaulas, coisa e tal. E, às vezes, eu vejo o professor chegar para gravar uma videoaula, eu tenho uma videoconferência ou uma defesa, e eles ficam muito preocupados, ficam suando frio, coisa e tal. E meus alunos, no dia a dia, também têm muita vergonha de falar em público. E eu falo sempre o seguinte, olha, nós não somos âncora, nós somos professores. Professor erra, tem acesso de tosse, tem dor de barriga, tem tudo o que vocês pensarem. Então, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se colocar nessa condição de pessoa. Diz, olha, gente, eu estou tão nervosa que vocês nem acreditam. Quando você diz isso, abre a porta. E as pessoas vão dizer assim, é engraçado, eu também tenho vergonha de falar em público. Eu sou professora há 27 anos. Eu nunca elaborei uma prova. Mas minha maneira de avaliar um aluno é uma avaliação contínua, em que eu provoco o aluno a estudar um determinado tema e apresentar, porque é a maneira de ensaiar essa fala. Né? Então, eu percebo que alguns falam, nossa, eu estou nervoso demais, eu estou com dor de barriga. Isso mesmo, tem dor de barriga, ao banheiro, vamos lá no banheiro. Então, quando a gente coloca assim, falar em público não é fácil. E saber que tem uma câmera ali, ai meu Deus do céu. Mas nós não somos âncora como Fátima Bernardes, William Bonner, nós somos professores.
Aí a vergonha que tem se um aluno fizer uma pergunta e você não souber responder. Diga, eu não sei, vou pesquisar. Quando você, aí sabe que, olha para o aluno quando você fala, eu não sei. Ele faz assim, que bom que ela não sabe, igual a mim, sabe? Então, coloca isso. Diminua essa distância. Eu acho que a gente ainda está muito distante aqui. Eu acho que a gente poderia ficar mais próximo. Quando a hora que a gente diminuir essa distância, diminui a vergonha também. Viu? E pode dar sua aula, minha querida. Viu? Não se preocupe, não. Antônio de Souza, da revista Líder Coach. Pergunta para as duas. O que vocês acham, ou as senhoras, perdão, de considerar não apenas os profissionais da educação como educadores, a sociedade em si? Bom, se nós considerarmos que a educação é algo que está na vida, então todos nós somos, ao mesmo tempo, educadores e somos, ao mesmo tempo, aprendizes. Não é? Então, é uma dinâmica que está aí posta. Se eu acredito nisso, se eu não acho que a educação é algo restrito a esse espaço construído especificamente para o saber, né? A escola. Né? A questão da formação do professor, se nós remontarmos lá às suas origens, né? Quem eram esses professores? Né? Quem eram esses professores? E por que houve a necessidade, num determinado momento da história do homem nesse mundo, de se construir um espaço específico destinado à educação? E se tem esse espaço, então, quem são as pessoas que vão trabalhar, né? Quando você transforma este educar numa profissão, né? E, de novo, né, percorrendo aí essa jornada, quando que esta profissão ela se torna menos o se formar, né, o ser, para passar a ter um diploma de alguma coisa, né? Quando ela passa a ser coisificada. Enfim. Só para complementar, Antônio. Ser gente. Nós, infelizmente, a gente tende a pensar em educação no espaço escolar. Álvaro Vieira Pinto, um grande filósofo brasileiro, ele fala: a escola é um lugar, por excelência, onde se faz a educação, mas não é o único. Então, eu acho que em qualquer lugar nós fazemos educação. Eu lembro que, quando eu fiz a minha residência enquanto psicóloga, e no meu tempo fazia residência, há 33 anos atrás, eu fiz no Sara Kubitschek, com crianças e jovens com longos períodos de internação. Eu nunca me senti tão educadora, né? Então, dentro de um ônibus, dentro de um banco, já fui bancária, qualquer lugar você faz educação. Não é? Outro dia eu estava saindo da minha universidade e vi 3 meninos batendo no outro, bem magrinho e franzino. Eu parei e fui apartar a briga. E o vigia, né, o vigilante da minha universidade, falou: professora, não se meta nisso. Eu falei: eu sou educadora, eu vou me meter nisso. Então, se você vê um adolescente, como agora de manhã nós falamos, que matou um médico na Lagoa, é porque ele não teve um educador e uma pessoa que o amasse, provavelmente. Né? No primeiro encontro de meninos de rua, isso em 88, em Brasília, eu conheci um menino que tinha 13 anos e já tinha cometido 59 mortes, né? E ele tinha aquela carapuça, assim, e muito protegido pelos policiais. Ele pediu para não ser identificado. E eu estava grávida. E eu lembro que eu cheguei próximo desse menino e perguntei o nome, e ele não lembrava do nome dele. Ele só falava o apelido. E aí eu vi o quanto que a identidade dele estava diluída, né, enquanto psicóloga, né? E eu toquei nesse menino e a reação dele foi tocar como se fosse pegando uma arma para se defender. Ação reflexa mesmo. E eu falei: esse menino nunca recebeu amor. E aí ele, ao relatar o caso dele, o pai era líder do tráfico no Rio de Janeiro,
e matou a mãe, o pai matou a mãe e depois foi morto por bandidos tempos depois. Ele, com 9 anos, assumiu a liderança de uma gangue no Rio de Janeiro. Então, agir nesses espaços é ser educador, né? Então, acho que o Paulo Freire é o nosso maior exemplo. Eu fiquei absolutamente triste, independente das questões políticas, quando eu vi vocês devem ter visto pela mídia, uma faixa que pedia, né, que, vamos dizer assim, expulsava Paulo Freire da nossa vida. Eu fiquei absolutamente impactada e anestesiada, porque como pode um brasileiro jovem falar uma coisa dessa, se ele deixou para nós um legado fundamental do conceito de educador? Foi Paulo Freire que tirou o professor da dimensão professor ensinar e colocou nessa outra dimensão de educador, que aprende a todo instante, de uma maneira extremamente dinâmica, em qualquer lugar e qualquer hora. Não é? Então, nós somos educadores 24 horas. Tá bom, Antônio? Obrigado. Bom dia, sou o Guilherme do Rio de Janeiro. Eu gostaria de perguntar à professora Rita Laura, professora, a senhora crê em pequenas revoluções em sala, promovidas pelo professor, mas esse professor, em geral, não se vê como protagonista de mudanças, né? Ele se vê como alguém que está completamente sujeito ao sistema educacional. A senhora acha que a percepção do professor sobre ele próprio tem que mudar? Guilherme. Oi, Guilherme. Quando eu gostaria primeiro de esclarecer que quando eu uso o termo revolução, ela não é no sentido negativo, né? Porque as pessoas tendem a ter esse nome como extremamente negativo. E não, nós podemos fazer boas revoluções. Eu acho assim, por isso que eu insisto na importância da formação do professor. Ele precisa realmente repensar, né, o seu papel enquanto educador, e eu acho que ele precisa, inclusive, sair desse papel de protagonista e diluir. Olha, hoje tem um conceito extremamente moderno, que eu gosto muito, que é do sujeito coletivo. Na hora em que você entra numa sala de aula, o seu eu se dilui com os dos alunos e passa a ser um eu coletivo, um sujeito coletivo. Então, agora, eu acho, sabe, Guilherme, a gente precisa realmente repensar o modelo de educação que aí está. Um professor que sai de 3, 4 escolas, né? Um professor que não tem esse tempo de socialização profissional, um professor que, para ter uma vida minimamente, né, tem que ter 3, 4 empregos, fica complicado. Fica complicado. Mas não vamos perder de vista que como eu estudo políticas públicas, durante o governo Lula, todas as escolas que foram consideradas as melhores do Brasil são escolas públicas. Todas. E, de modo geral, escolas de um ambiente bastante adverso. Então, tem não sei se vocês conheceram o projeto do Piauí, que tirou 3 anos seguidos como a melhor escola, que foram os professores que fizeram o que eu chamo de pequenas revoluções. Então, numa situação bastante adversa, porque, olha, eu não gosto de modismo. Agora está na moda construtivista, não sei o que lá, eu não gosto disso. Porque se o professor vem em uma proposta, tal desenvolvimento de projetos, né, e você não tem aquele material, ele fica limitado. Uma vez eu visitei uma escola em que a menina, lá no Distrito Federal, isso era quando eu fiz o mestrado, em que eu falei assim, eu tento impor o construtivismo aqui, isso em 89, 90. Mas eu não ponho em prática porque eu não tenho os materiais. Aí eu olhei para ela e disse, olha o terreiro dessa escola rural, viu? Olha aqui as pedrinhas, as folhas das árvores, os frutos. Você pode trabalhar, não precisa ser canudinho, lápis de cor. Né? Para educar um homem, basta uma árvore para fazer sombra. O resto a gente faz. Então, eu acho que a gente não pode ficar preso ao sistema. Por isso que eu digo de pequenas revoluções. Se você tem 50 minutos, samba naqueles 50 minutos que dá um sambinha bom. Tá bom? Professora Vera, Alex Rosa, Rio de Janeiro. Professora Vera, muito obrigado pela sua aula sobre etimologia, foi de grande valia e acredito muito que devemos realmente aprender mais sobre a origem das palavras. Gostaria que a senhora
contribuísse mais ainda para esse momento e nos dissesse de que maneira um professor que se encontra no começo da sua vida acadêmica pode contribuir para que as suas aulas sejam melhor aproveitadas, né, naquele momento ali entre professor e aluno dentro do tempo, né, que é a escola, a sala de aula. No começo, Alex, no começo desse semestre, um ex-aluno do curso de licenciatura da FAP, onde eu sou professora, me convidou para participar da banca de formatura, né, do TCC. E, ao ler o trabalho dele, era, obviamente, uma intervenção pedagógica, uma reflexão sobre a intervenção pedagógica, etc. Mas o que me chamou, sobretudo, a atenção foi algo que não estava posto de forma visível, que era a constituição dele enquanto professor. E tudo aquilo que ele ali refletia acerca do agir na sala de aula com os alunos. E eu pontuei isso para ele na banca, porque em determinado momento do texto ele dizia de maneira recorrente, né? Ou seja, não era um pedaço só, mas em vários momentos ele dizia assim: e eu fui buscar as minhas anotações de aula, né? Ou seja, o que havia calado nele de todo aquele conjunto de informações que foram a ele passadas durante o curso de formação, né? Então, assim, de novo, não tem receita, mas é perguntar para você mesmo aquilo que de fato tem valor, vasculhar essas anotações que nós fazemos, não é? Porque elas falam muito, muito daquilo que de fato me importa e que contribuiu para que eu fizesse reflexões e desse um passo à frente, né? E é uma coisa que se constrói o tempo todo, né? O tempo todo, a vida toda, em cada encontro com cada aluno, né? Enfim. Débora tinha levantado o braço. O meu nome é Zilda. Quanto aos 2 filmes que a senhora falou, como eu tenho o privilégio de fazer o estágio aqui na Faculdade Messiânica, aqui tem esses 2 filmes, tanto Escritores da Liberdade como Sorriso de Mona Lisa. E a minha pergunta é para as duas. Eu faço uma graduação em biblioteconomia. Eu ouço, e teoricamente na faculdade, que tem que ter uma união entre o bibliotecário e os professores, toda a parte da área acadêmica. É diferente esse ideal da realidade, que na realidade a gente não vê isso, essa união. Eu gostaria de saber das duas qual a importância dessa união, que eu acho que é muito importante, mas eu gostaria muito de saber das duas, qual é essa importância. Muito obrigada. Obrigada a você por essa oportunidade maravilhosa. Eu vou falar bem o que eu penso e o que eu acredito. Todos são, para mim, profissionais da educação. E uma das coisas que eu mais luto é que eu tenha mais alunos do sexo masculino na pedagogia, porque eu sempre falo que muitas escolas de educação infantil só têm como figura masculina o porteiro, não é verdade? E que eles são fundamentais na vida daquelas crianças. Então, assim, eu não sei a realidade daqui de São Paulo, mas vou falar bem de Minas, que eu conheço há 21 anos. Muitas vezes, quem vai para a biblioteca é quem está com algum problema de saúde, atestado médico, grávida, que não pode ficar em sala de aula. Eu não sei se aqui acontece isso. Quando, para mim, o profissional que trabalha na biblioteca
é de fundamental importância. Eu acho que, para mim, a arte, eu estou incluindo aí a literatura, sabe, nos seus múltiplos aspectos, é a porta. Sabe o filme O Mundo de Nárnia? Como é que é o nome aqui? Nárnia. Que é aquele guarda-roupa. Então, para mim, a biblioteca é a porta do mundo, né? Meu sonho é me aposentar e ler Nietzsche, sem ninguém dizer que eu estou entendendo errado. Então, o meu sonho é ser barata de biblioteca. E, recentemente, eu passei por uma avaliação do MEC que a professora... Eu já doei, nesses 2 anos, 260 livros para os meus alunos. Porque eu tenho uma filha que faz física e um filho que faz administração pública. É um administrador público já. Então, eles não querem saber de psicologia e muito menos de educação. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando vida aos meus livros, doando para os meus alunos. Então, a professora chegou na minha sala, a avaliadora do MEC, e olhou e disse, gostei muito do que eu vi. Eu disse, a senhora não viu quase nada. A senhora tem que ver na minha casa, porque quando eu faço mudança, todos os moços reclamam do peso das minhas caixas. E eles perguntam assim, aqui tem ouro? Se tem. É mesmo, é ouro. Meus livros não valem ouro, né? Então, eu acho que esse profissional da biblioteca é fundamental. Sabe, é ele que tem como um papel de apresentar esse mundo. Olha, essa porta pode abrir para você. Que o conhecimento é algo que ninguém nos tira, sabe? E a leitura ela precisa ser prazerosa e não obrigatória. Por isso que eu digo que eu quero ler Nietzsche deitado numa rede, sabe? Sem ninguém mexer, sabe? A paciência. Então, eu acho que vocês têm um papel fundamental. E que bom saber que os filmes fazem parte desse acervo. Não é? Então, eu fico maravilhada quando eu vejo uma proposta de uma biblioteca que está para além dos livros, tem outras manifestações também artísticas e culturais. Tá bom? Um dia eu queria ver isso também com os museus, viu? Não é? Eu não sei se eu vou responder, porque eu já não respondi uma pergunta aqui, respondi outra coisa, mas, enfim. Assim, eu lembrei de um aluno da PUC, que, descendo comigo a rampa depois da aula, ao passar pela biblioteca, olhou para mim bravo e disse assim, professora, por sua causa eu fui à biblioteca. Ou seja, assim, a relação do bibliotecário com o professor, do ponto de vista ideal, não vou dizer que seja o que acontece, de fato, né? Mas, do ponto de vista ideal, tem que ser uma relação muito próxima, porque o bibliotecário é aquele que sabe tudo aquilo que tem dentro daquele espaço, né? O quanto ele pode... Tudo bem, eu tenho hoje o acervo está ali online, né, para ser consultado, mas existem peculiaridades que um bom bibliotecário é capaz de despertar no professor outras possibilidades de utilização de outros materiais que não aqueles necessariamente ligados à área de conhecimento, né, que ele ministra, enfim, daquela disciplina, né? Olha, tem uma revista não sei o quê, tem não sei o quê, porque ele sabe, né? E o professor não tem muitas vezes, né, condições de conhecer todo esse acervo, né? Mas, enquanto professor, eu fico muito, muito feliz que o aluno fique bravo. Bom, posso? Sou eu ou são vocês? Deixa virado assim. Assim? Ah, tá, obrigada. Bom, já se passaram pelo menos 3 tópicos desde a minha primeira necessidade de falar contigo, então eu acho que eu vou começar pelo último, que é a questão da biblioteca. A professora Rita Laura falou no começo que em vários momentos ela não desistia porque sempre tinha um professor, né, para dizer, não, é aqui, é o modelo e tal. Eu tive uma bibliotecária. Então, depois da irmã Clotilde da 6ª série, o que mais me fazia ir para a escola era a biblioteca e a bibliotecária, que seguiu comigo todo o ensino fundamental e uma parte do ensino médio no colégio. Então, o espaço privilegiado depois da sala de aula sempre foi o da biblioteca. Era na biblioteca que eu encontrava respostas para os questionamentos que eu não encontrava em sala de aula.
né? Então, assim, quando me tornei professora, eu sempre levava os meus alunos para a biblioteca e sempre sentia muito dos colegas não estarem na biblioteca, né? Então, uma coisa que eu comecei sempre a incentivar. Então, prioritariamente, mesmo quando eu dava aula de matemática para uma turma de 53 alunos, sempre eu dava um jeito de ter os momentos para ir para a biblioteca. Nem que as provas fossem organizadas na biblioteca. Eu conversava com o inspetor de alunos e falava assim, olha, eu vou dar a prova uma semana para cada grupo de 10. E a prova vai ser na biblioteca, porque lá eles não podem fazer barulho. E o inspetor tomava conta deles lá e eu ficava com a sala, para forçar eles a irem à biblioteca. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para não só fazer par aqui com a minha colega Zilda, né, porque ela está cansada de me ver dando aula lá com os alunos. E agora eu tenho o privilégio de ter uma turma pequena, ou de ter turmas pequenas, mas já tive turmas grandes, né? E uma das coisas que eu mais gostava quando eu estava também fazendo o curso de filosofia era encontrar os meus professores na biblioteca. Todas as vezes que eu ia estudar e tinha professores meus lá fazendo a mesma coisa, eu me sentia motivada a fazer isso, né? Então, não só o planejamento é importante, que era um dos itens, né? Ser conjunto e tal, nós não pensarmos só em como nós vamos nos relacionar com os alunos, mas também com os colegas professores, mas que isso se dê no espaço da biblioteca, né? Que foi importante para a minha formação e que agora eu tenho feito com os alunos e tem dado muito certo, né? E que, então, assim, é claro que não é uma pergunta, né? Claro, porque vocês já colocaram a posição de vocês, mas é mais um chamamento, dizendo assim, olha, dá certo. E não tenham medo, porque eu tenho adolescentes que só faltam se pendurar, né, nas janelas e uma turma de 50 alunos. Tá? Não é fácil, mas dá para você fazer isso e reativar os espaços das bibliotecas. Porque o meu maior choque há 2 semanas atrás foi voltar à biblioteca da Unicamp, do IFISH, que já era grande na ocasião, eles aumentaram o espaço, mas o acervo, que em muitos momentos eu precisei, continua no depósito, e agora não tem mais pessoas lá dentro. Parece um filme de ficção científica, sabe aqueles Day After? Acabou todo mundo, ficaram só os espaços e os livros. Não existem pessoas naquela biblioteca. Tá? Então, são espaços que precisam ser ocupados. Então, por favor, colegas, ocupem esses espaços. Obrigada. Não, só um detalhe, eu também estou num curso de doutorado na PUC, quando vou naquele acervo maravilhoso, existe toda a internet, que pode até ser feito pesquisas também, mas essa pesquisa, enquanto doutorado, você tem que buscar de si próprio, né? Uma atividade meio zen. Mas, aqui na faculdade, pelo menos, as funcionárias, para mim, tudo que eu preciso eu peço, e às vezes elas vão num ponto que eu não consigo enxergar. Então, alguns pontos eu coloquei na minha dissertação e eu agradeço realmente. Não sei se essa falta de elogio às vezes não chega, né? Só chega a reclamação, talvez, não sei. Mas eu queria agradecer em público a elas. Muito bem. Som. Bom dia, meu nome é Odair Pirola. Tá, eu queria fazer uma pergunta, assim, o segredo para você ensinar é aprender. E qual seria o segredo para os educandos nos dias qual seria o segredo dos educandos para os dias atuais? Perguntando para a mesa. Bom, é uma troca, é um dar e receber, né? Todavia, não há como obrigar alguém a receber. Você pode sensibilizar. Você pode tentar conhecer, se aproximar do outro para conhecer mais profundamente, para sentir aquilo que poderia tocá-lo,
e, portanto, estimulá-lo a partir deste aspecto. Mas não há garantia. Essa é uma das questões aí, não é à toa que bancário e a profissão de professor e a profissão de bancário são as profissões que ocupam mais alto ranking nas doenças mentais. Não é? Assim, o bancário, porque ele passa 30 anos produzindo o quê? Nada. Ele não vê. Né? O professor, por sua vez, ele está trabalhando com a construção do ser, mas ele não vê onde isso vai dar. Ano a ano ele está recebendo novas turmas, e, enfim, refazendo, recomeçando, criando de novo esse processo. Às vezes, por uma mágica da vida, você reencontra um aluno anos depois. E aí você fica sabendo que uma determinada aula, um determinado conteúdo foi importante para a vida dele. Mas não, nós trabalhamos com material humano, que é um material super complexo, mas a gente não vê o produto. Né? Mesmo porque não tem esse produto também, porque esse ser vai estar se fazendo até o dia em que ele partir. Eduardo Calife, do Rio de Janeiro. Eu sou professor de arte e essa pergunta pode ser para a professora Rita Laura. Em relação à pergunta, a Faculdade Messiânica utilizará da abordagem triangular de Ana May Barbosa no curso de pedagogia para a formação de seus alunos? Olha, bom, eu não vou trabalhar ainda no curso, porque eu trabalho em outro lugar, eu sou apenas consultora, mas eu acho assim, eu acho que está aberto para trabalhar, é uma das propostas de trabalho, como outras, né, que estão em voga, e a recuperação de algumas coisas e algumas experiências que tiveram sucesso. Só fazendo o gancho entre a sua pergunta e a anterior, se a escola se permitir, né, ser mais prazerosa e provocar na pessoa a curiosidade e a motivação para aprender, e não sendo só através do mérito, né, então eu acho que as pessoas vão ter mais vontade de conhecer. Né? Eu acho que a gente está aberto a todas essas propostas, inclusive no corpo das disciplinas tem algumas coisas assim bastante, vamos dizer assim, motivadoras, porque são propostas inovadoras e que tiveram êxito, e que trabalhar sempre vai ser alinhavado pela arte, né, pelo belo, pela cultura, vai sempre de uma maneira extremamente prazerosa. Então, eu não sou uma grande conhecedora da área da arte, né, eu sou uma psicóloga, muito mais educadora do que propriamente na área de educação, da área de arte, desculpa. Mas eu acho que sim, acho que a gente vai trabalhar numa abordagem bem ampla, bem diversificada, e assim resgatar algumas coisas que estavam deixadas de lado. Né? Então, eu acho que a gente está aberto para trabalhar também com essas propostas. Eu não poderia responder em termos da faculdade, eu não conheço o projeto, não sei o que é. Mas, em relação à proposta da professora Ana May Barbosa, que é uma proposta que está posta aí nos PCNs de arte, está posta no PCN de artes, né, é uma proposta que está posta em todos os ambientes possíveis e imagináveis, em todos os materiais pedagógicos. Eu diria o seguinte, que seria muito interessante ler os autores nos quais ela se baseou para construir a proposta. Né? Então, nesse sentido, eu diria assim, seria muito bacana viajar no Dewey e viajar no Herbert Reed. Né? É riquíssimo.
Eu tenho disciplina de arte no curso de pedagogia, aqui da Faculdade Messiânica, e a gente não tem detalhado ainda os programas, mas, sem dúvida, a orientação que a gente pretende dar é abordar o fazer, o apreciar e o contextualizar, conforme a proposta da professora Ana May. Mas, por outro lado, a gente vai abordar também a questão da criatividade, do desenvolvimento criativo, mas sempre trabalhando nessas frentes, da expressão individual, né, do fazer, do apreciar a obra de arte, tanto própria como história da arte, e a contextualização, para ter essa relação com o mundo. Eu gostaria de só falar mais uma palavrinha a respeito de coisas que já foram faladas da arte, e lembrar, porque o pessoal está muito ansioso por estratégias, né? Então, lembrar que tanto o filme como a dissertação da professora Eleni nos mostram o quanto a arte foi importante no sentido de fazer essa aproximação que a professora Rita Laura falou, pessoa a pessoa. Né? No caso do filme, por exemplo, apareceu bem aqui a primeira cena, quando o professor encontrou o meio de contactar com aquele menino, foi quando ele viu a barquinha que ele tinha construído. Ou seja, a livre expressão permite que a pessoa expresse coisas que verbalmente ela não expressa, coisas que estão no fundo da alma e que são essenciais. Então, da mesma forma, a professora Eleni, na dissertação dela, fez os sujeitos da pesquisa dela, né, buscarem imagens, né, para buscar o sentido daqueles tópicos que foram importantes na gestão democrática. Então, mais uma vez, por quê? Porque o verbal, a expressão que se realiza no verbal, nem sempre consegue ser plena. E, então, a arte oferece essa oportunidade de trazer à tona coisas que não estão visíveis, não estão perceptíveis. É claro que a arte não se resume nisso, quero deixar claro, e é por isso que nós temos um curso de arte e desenvolvimento humano de pós-graduação, para desenvolver em maior profundidade e explorar as diversas possibilidades que a arte tem no desenvolvimento humano. Mas essa abordagem que é descomprometida e não necessita, digamos, de uma especialidade, a livre expressão é só permitir que a pessoa se expresse na forma que ela tiver, sem nenhuma pretensão que aquilo vire obra de arte. E também, aí acho que precisa de um pouquinho de bom senso, já dá para compreender o que está sendo transmitido, né? Mas seria interessante um pouquinho de aprofundamento no que a linguagem visual pode transmitir, ou então a contribuição de psicólogos, de pessoas que estejam mais preparadas. Mas, de um modo geral, o próprio bom senso já faz a gente perceber o que está sendo trazido. No mínimo, por exemplo, no caso do filme, o menino que era rebaixado, que se sentia, né, que era menosprezado, também porque a nossa cultura já não valoriza aquilo que não é o intelectual, que não é produto da razão. Nós temos todo um desvio no Ocidente nessa direção. Mas o fato do professor realçar, olha, está se movimentando, aí mostrou o lado positivo daquela criança, só isso já contribui para uma possibilidade melhor de abordagem, ainda que não se interprete os sentidos profundos, etc. Mas essa abordagem, essa interpretação, às vezes até é visível
para qualquer pessoa de bom senso, né? Muito obrigada. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer. Aprendi muito com as duas professoras maravilhosas, duas exposições, e me deixam muito feliz, porque eu acho que a arte precisa desse canal da educação para poder fazer a sua parte no mundo. Obrigada, Eva. Eu gostaria de agradecer a todos, as nossas convidadas, a professora Rita Laura, a professora Vera. Tá, muito obrigado. A professora Eleni, né, no primeiro momento. Assim, eu acho que aqui foi uma arte do corte e costura, porque a gente conseguiu costurar educação, pedagogia, psicologia, arte, uma série de referências, acho que um bordado muito bonito no final das contas, né? Eu vou até tomar a liberdade de também trazer uma microscópica contribuição da minha parte, porque eu sou professor de história, né, sou historiador, e sou apaixonado por arte. O meu mestrado foi justamente como usar a imagem de arte na aula de história, né? Já que eu não sou artista, não sou meio de arte, não, fazer o quê, né? Mas eu adoro arte. Não faço, talvez ainda, não sei. Vai ver que eu parei lá nos 6 anos, né? Meio para desenhar, até que eu desenhava. Então, a minha preocupação era como usar isso, como esse universo de percepção da arte, a linguagem da arte, como que o aluno poderia usar para captar, para aprender. E aí eu trabalhei com alunos, usando imagem, filme, como eles podiam captar o contexto, o conteúdo histórico a partir daquelas expressões artísticas, de quadros, fotografias, etc, etc. O resultado é fantástico, né? Trabalhar com imagem é muito bom. Minhas aulas na faculdade, geralmente, eu gosto de colocar bastante imagem. Acho que a gente aprende muito, não só com as letrinhas, mas também com as imagens, né? Então, desculpem essa pausa aqui, mínima até. É porque, assim, senão fica a arte só com os artistas ou só com os professores da área. Os outros professores de matemática, português, história, ficam meio assim, poxa, e eu? Como eu vou fazer? Né? Como é que eu vou fazer? Então, traz um para mim, por favor. Na minha área de história, eu achei uma brecha, né? Mas eu tenho uma professora, obrigado, uma professora da São Judas, a Paula Belfort, uma amiga minha hoje, que ela fez até um livro de todas as disciplinas, como que elas podem usar a arte, né? Então, na matemática, ela dá exemplos. Poxa, pega um quadro do Mondrian, pega uma escultura concretista, matemática pura. Pega um quadro renascentista. Bom, nem vou esticar, porque senão a gente não acaba nunca, né? Mas as possibilidades são muito grandes. Então, por favor, mais uma vez, nós temos aqui nosso folder apresentando as pós-graduações da faculdade, tá? Da Messiânica. Por enquanto, elas são todas presenciais. Mas, assim, nos aguardem, tá? Estamos só esperando o MEC dar uma sinalização oficial num negócio chamado Diário Oficial, né? Assim que sair publicado, porque oficialmente já está autorizado, mas não saiu a publicação ainda. E aí nós vamos começar também a movimentar não só o presencial, mas a distância também. Então, por favor, nos aguardem que a gente chega lá. Vamos só aguardar essa questão burocrática se resolver para a gente começar. Agora sim, né? Essa Belém, Curitiba, Feira de Santana, Itabuna e todas as outras, São José do Rio, São José do Rio Preto, e Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Manaus, todo mundo que, né? Assim, a gente não consegue levar a pós-graduação inteira, mas a gente pode fazer palestra. Vamos convidar que a gente vai, né? A gente leva todas as áreas. Arte, teologia, filosofia. Estamos todos abertos aqui a esses convites. A gente organiza, vai lá, faz uma movimentação muito grande para agitar e futuramente a gente abre cursos de várias maneiras. Então, muito obrigado a todos. A gente encerra, então, o nosso encontro de educadores de hoje. Eu só posso agradecer a presença de todos aqui em São Paulo e o pessoal que está nos vendo, né, antigamente falava, né, via Embratel, lembra? Via satélite, era comum aparecer isso, né? Hoje é via internet mesmo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado.